Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, trazendo muita luz, muita paz, muita harmonia, que é o que todos nós buscamos e precisamos. Eu estou aqui hoje pela primeira vez e é um prazer estar aqui para a gente fazer uma dissertação, uma lição desse livro, Palavras de Vida Eterna. Esse livro nós temos aqui a psicografia de Francisco Cândido Xavier e a palavra ditada pelo Espírito de Emmanuel. Emmanuel nos traz na lição de número 153 um título que é Conceito de Salvação. Esse conceito de salvação é o modo que nós pensamos, o modo de pensar a noção que temos de salvação. Então nós vamos falar, mas que é salvação, né? Salvação como? De quê? Então nós temos um conhecimento desde a facção religiosa que nós escolhemos, que nós viemos, nós sabemos que Jesus, o nosso Senhor Jesus, o Cristo, veio para nos salvar. Aí eis a questão, salvar de quê? Então é isso que nós vamos ver hoje, essa busca, o que nós pensamos de ser salvo, o que nós buscamos dentro de nós para ser salvo. É necessário, porque Jesus veio até nós, com toda a dificuldade que ele encontrou no nosso planeta tão denso, para chegar até nós por amor. Então, Emmanuel, ele escolhe na segunda carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 6, versículo 2. São palavras ditas por Paulo. Eis agora o tempo, sobremodo, quer dizer, muito oportuno. Eis agora o dia da salvação. Então, ele está nos informando para todo o pessoal da cidade de Corinto, né, os coríntios, que o dia de salvação é agora, é neste momento, é no hoje. Porque nós sabemos que o ontem que nós passamos foi hoje. Como nós estamos no presente agora, hoje. O futuro, amanhã, nós estaremos vivendo hoje. Então nós estamos sempre no agora, sempre no hoje. E é preciso a gente estar atento que esses momentos que nós temos de buscar o que ele nos diz, que nos salva. Então vamos pensar aqui no que ele vem trazendo para nós, o que é essa salvação que Jesus veio até nós. E Jesus, no seu trabalho maravilhoso, nós sabemos que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele também, como disse Pedro, né, no seu evangelho, que Deus nos amou de tal maneira que ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a importância da vinda do nosso grande mestre. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Com todo o seu valor, é o valor da palavra. E essa palavra, então, que nós vamos ver de salvação, de salvar. Nós sabemos que salvar, como Emmanuel nos traz aqui na lição, vou ler logo no início, ele fala, salvar em sinonímia, quer dizer, em igualdade correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar. Então, esse conceito que nós temos no nosso pensamento de salvar, Jesus veio para nos salvar. Então, em qualquer momento, como disse Jesus mesmo, aonde estiveres, elevar o seu pensamento em mim, eu ali estarei. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, em nos momentos de tristeza, nós elevamos nosso pensamento em Jesus. Ele ali estará. Basta a fé de um grão de mostarda. Então, isso depende exclusivamente de cada um de nós na fé, no crer. Seja-te feito conforme creste. Nós somos aquilo que nós acreditamos. Então, se nós acreditamos que Jesus está aqui, ao nosso lado, agora, ele está. Então, é este que ele vem nos informando, porque ele traz a serenidade que nós precisamos. Ele nos traz o conforto. Por todos nós que buscamos conhecer o Evangelho, nós vamos percebendo como a doutrina espírita nos traz a essência do Evangelho, a essência da palavra de Deus, por intermédio
de Jesus, da espiritualidade amiga, vem trazendo para nós o que é verdadeiro. Jesus sempre dizia, né? Em verdade eu vos digo. E ele traz para nós, então, essa essência do que é a palavra divina por intermédio de Jesus. E Jesus deixou para nós dizendo: tudo o que eu vos falo são palavras que o meu Pai me enviou para serem ditas. E eu as digo com toda a minha alegria, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. Olha que maravilha. São palavras de Jesus para todos nós. Então, quando ele traz essa palavra, que é a palavra divina, nós vamos interpretando-a, cada um de nós ao nosso modo, e na medida que nós vamos necessitando, sabendo que vocês estão em perigo em qualquer parte desse planeta. Eu estou pisando na mesma terra, estou olhando o mesmo céu. E eu posso chamar Jesus em pensamento. Ele estará ao nosso lado. Porque Jesus é o governador do nosso planeta. Naquele livro, O Caminho da Luz, de Emmanuel e também de psicografia de Chico Xavier, logo no primeiro capítulo, ele nos fala das duas vindas de Jesus ao nosso planeta Terra. A primeira vinda de Jesus foi quando o nosso orbe terrestre se desvencilhou da nebulosa solar para permanecer no tempo e no espaço. E Jesus estava lá ao lado de Deus para a construção dessa maravilha que é o nosso planeta Terra. Planeta azul, planeta verde, planeta água. Nós temos que conhecer o nosso planeta, conhecer o nosso habitat. Senão não conhecemos nada. Não conhecemos nem a nós mesmos. Porque nós sabemos que o planeta, tudo que tem nesse planeta foi criado por Deus. É a natureza. E nós somos natureza. Fazemos parte, necessitamos de tudo que a natureza nos dá. Porque somos todos filhos do Criador, que é Deus. E quando Deus cria essa maravilha, Jesus estava lá. Primeira vinda de Jesus. A segunda vinda, Emmanuel nos fala, foi quando Jesus veio trazer para nós a boa nova, que é a segunda revelação. E ele veio até nós. E nós conhecemos o conceito que nós temos, que ele veio para nos salvar. E salvar de nós mesmos. Entendermos a nossa verdade e lidarmos com a nossa verdade nessa caminhada que nós temos nesse planeta, nessa oportunidade reencarnatória que nós temos. Valorizar o maior bem que temos, que é a vida. E nós temos tudo isso, como ele diz, que tudo que Jesus vem nos auxiliando, porque ele nos convida a ele: vinde a mim, vós que sofreis, que estáis em aflições, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Por quê? Porque essa fé que está dentro de nós faz com que a gente acredite em nós mesmos. Jesus, quando ele diz: não busque o reino de Deus fora, externo, busque dentro de cada um de nós, é dentro de vós. Brilha a vossa luz. Porque quando nós despertamos para esse reino dentro de nós, nós somos filhos de Deus, o Deus está aqui. Mas é aqui dentro. Começa a brilhar a nossa luz. Nós começamos a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de uma forma diferente. O planeta Terra, nossos amigos, nossos parentes, todas as pessoas que nós encontramos. Porque nós começamos a ter luz para ver. Então nós vemos, é esse que Jesus veio até nós. Essa segunda revelação, como ele traz a boa nova, é para que nós interpretássemos o valor de sermos nós mesmos. Nós temos ali uma base que está logo lá na primeira revelação de Moisés. Nós temos Moisés que traz para nós também 5 livros, Pentateuco, Mosaico, logo na Gênesis, lá onde nós temos que fala de Abrão que se transformou em Abraão, Sara se transformou em Sara, e foram beneficiadas ali onde começa o crer num Deus único, que é o Criador do universo.
E nós vemos essa muda de nome, né, essa transformação de Abrão para Abraão, de Sara para Sara, para que a gente perceba que há mudança ali, deixando de ser um homem velho para ser um homem novo, mudanças de paradigmas. São os nossos conceitos que vão mudando a partir do momento que nós vamos conscientizando de que nós estamos nos salvando das ilusões perenes para sermos nós mesmos, no nosso real, no nosso verdadeiro. E isso é que importa, é isso que é verdade. Porque lá no primeiro livro da lei, da primeira revelação de Moisés, lá em Abraão, está lá: conhece-te a ti mesmo. Olha como é bem antigo esse termo, né? Estava lá no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Ninguém sabia, desconhecido o autor, anônimo. Não foi Deus, foi a espiritualidade enviada por Deus. Porque a base do Evangelho é conhece-te a ti mesmo, é a gente se conhecer, é o valor que nós temos que dar a nós mesmos, vermos o quanto somos importantes para Deus. Por que estamos aqui? Somos um. Jesus dizia: eu e o Pai somos um, nós somos um com Deus. Podemos estar em qualquer parte desse planeta que nós somos nós mesmos. Pelos nossos digitais, pelo nosso DNA, nós somos únicos. Então essa maravilha, esse para mim é o milagre de Deus, o tamanho do nosso planeta. Cada um é um com Deus. Por isso vamos brilhar a nossa própria luz. Isso é muito importante, esses conhecimentos que nós temos, principalmente dentro da doutrina espírita. Nós temos um livro intitulado Voltei, não sei se vocês já leram. Esse livro também é de Francisco Cândido Xavier, com o espírito de Jacob. Jacob, em vida, ele foi encarnado no nosso planeta e ele foi um militante espírita, trabalhador da doutrina espírita. Ele construiu casas espíritas, creche, fez um trabalho maravilhoso. Mas quando ele desencarna, ele chega lá e encontra muitos amigos desencarnados, porque ele também fez muitos amigos, tanto encarnados quanto os desencarnados. Chegando lá, ele caminhou por vários lugares, depois ele estava sempre iluminado. Ele ia sempre iluminado. Mas um dia um dos seus amigos pergunta: Jacob, onde está a sua própria luz? Aí ele percebeu que quando ele estava só, ele estava nas trevas. Quando ele andava com a iluminação dos seus amigos. Então ele teve que voltar, reencarnar aqui no planeta Terra para fazer a sua própria luz. Então todo o Evangelho, quando diz Jesus, brilha a vossa luz, é despertar o Deus interior de cada um de nós. Para isso nós temos esse manancial de livros, né, que nos fala como Jesus, como Emmanuel nos traz no Evangelho. Ele diz: o Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. E fala de Pedro. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude, quer dizer, a debilidade das forças físicas. Ele nos convida a falar um pouquinho de Pedro. Pedro foi aquele companheiro de Jesus, estava ao seu lado e traz para nós um aprendizado imenso, muito grande. Pedro era um simples pescador. Naquele dia ele havia pescado, seu barco estava cheio de peixes. Ele estava contente. E de repente ele vê que um homem vai se aproximando dele e ele reconhece em Jesus de Nazaré, o peregrino, se aproximando. Ele estava nu porque ele veio do mar. Ele se cobriu logo em respeito àquele homem que ele ouvia e via os montes falando de Deus, nosso Pai. Jesus, dialogando com Pedro, o convida no final: Pedro, venha comigo, tu és um pescador, acompanha-me, vamos pescar almas para Deus. E Pedro não vacilou momento algum. Pedro acompanhou Jesus. Todos nós conhecemos a companhia de Pedro. Vamos ver algumas passagens que traz para nós tantos exemplos na nossa vida. Pedro andava com Jesus pelas ruas de Jerusalém.
De repente passa por eles um senador romano. Esse senador, ele estava vestido numa túnica branca bordada de pedrarias, com fios de ouro, fios de prata, e passou, sendo levado pelos seus escravos. Pedro foi acompanhando aquele senador até que ele sumisse de vista. Aí ele olhou para o mestre e disse: Mestre, você viu aquele senador que passou naquela pompa toda? Mas ele é isso, ele é aquilo. Foi falando tudo o que Pedro conhecia de ruim do senador. Jesus ouviu Pedro calado. Quando Pedro termina, Jesus simplesmente diz a Pedro: Pedro, eu não tinha conhecimento que todas as noites tu pernoitava com o senador nos seus aposentos. Pedro disse: eu nunca entrei nem na casa do senador. Como que eu vou pernoitar com ele nos seus aposentos? Mas você conhece tanto da vida íntima do senador que você tem que estar pernoitando com ele todas as noites. Olha o ensinamento aí. Como nós temos ainda, julgando o outro, passa o outro daqui fora e a gente fala. Quem conhece a intimidade do outro? Se nós não conhecemos nem nós mesmos. Se nós somos seres imprevisíveis. Quantas vezes nós dizemos, eu faço isso, eu faço aquilo, e no momento certo eu faço não. Vocês conhecem aquela história daquelas duas senhoras? E uma dizia, se o ladrão tomar a minha bolsa, eu corro atrás do ladrão, gritando, pega ladrão, e vou tomar a minha bolsa dele. E a outra disse, eu não. Se o ladrão me rouba a minha bolsa, eu deixo ele levar, porque eu não sei, ele pode estar armado. E acontece que o ladrão rouba a bolsa exatamente daquela senhora que dizia que iria correr atrás do ladrão. E ela ficou catatônica, parada, sem reação. E a outra correu atrás, gritando, e pegou a bolsa do ladrão e devolveu a amiga. Nós somos seres imprevisíveis. Quantas vezes nós agimos, passamos por momentos que eu digo, eu nem acredito que eu fiz isso. Eu lembro de mim mesma uma vez, quando a gente era adolescente, nós fomos numa fazenda, era aniversário de uma amiga, e eu era assim, para me passar debaixo de uma cerca, que é a cerca de arame, os meninos tinham que levantar o arame assim, porque eu tinha medo, né? E nesse dia, quando estávamos chegando lá perto da fazenda, que abriram aquela porteira, né? Saiu umas vacas de lá. Ai, eu tinha pavor. Gente, eu passei debaixo de uma cerca que depois eu olhava e falava assim, não, eu não acredito que eu passei ali. Então nós somos assim. Nós reagimos nos nossos momentos. Então como que a gente vai conhecer o outro e dizer o que o outro é? Olha o ensinamento aí para nós. Então Pedro com Jesus traz grandes ensinamentos. Nós temos aquele, todos conhecem, quando Jesus, caminhando com Pedro também, ele sabia que estava próximo já do seu desencarne, ele iria deixá-los. E Pedro sempre dizia, mestre, tu não podes ir? Como vamos viver sem você em nosso lado? Não sabemos viver só mais. Mas Jesus ia ensinando. Então Pedro vai testando Pedro. Jesus vai testando Pedro, dizendo, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu realmente me ama? Sim, mestre, eu dou minha vida por ti. Eu te amo. Pedro, hoje mesmo tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E nós conhecemos a história e sabemos que realmente Pedro negou Jesus por 3 vezes. Olha, nós não nos conhecemos. Pedro, ao lado de Jesus, conhecendo ali, vivenciando, ainda não se conhecia por completo. Não foi à toa que Jesus fez esse questionário, questionando o seu amor. Porque Jesus sabia. Pedro, nós conhecemos que era o lado direito de Jesus. E ele nega Jesus por 3 vezes. Mas nada é por acaso. Nós sabemos que era necessário realmente que Pedro negasse ali. Senão não teríamos o evangelho de Jesus que Pedro nos traz. O conhecimento.
da vivência. Então, tudo o que ocorre, que acontece, nada é por acaso. Era necessário. Nós temos outra passagem também com Pedro, com Jesus, que marca muitos ensinamentos para nós. Que quando é Judas, né, dá o beijo da traição em Jesus, e veio aquele centurião romano e tira a espada da bainha e corta a orelha do centurião romano. Jesus vai, pega aquela orelha, coloca no centurião, cura, que ele cai de joelhos aos pés de Jesus. Mas ele dá um ensinamento para Pedro que é para todos nós. Nunca mais faça isso, Pedro. Quem com espada fere, com espada será ferido. Olha, porque o que é nosso, a nós retorna. Se nós fazemos coisas boas, por que Jesus veio nos ensinar o caminho do bem? O caminho do amor. E amor incondicional. Porque é o que retorna a nós. Tudo que nós fazemos de ruim, ainda estamos ainda no estado de ignorância, também retorna a nós. Então é um aprendizado isso. É igual o bumerangue, né? A gente manda e ele retorna a nós. E isso tudo a gente vai aprendendo dentro do Evangelho, na simplicidade do Evangelho. Porque Jesus veio como o homem mais simples que pisou o planeta. Tão simples, que ele diz ao Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque às vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos ainda o que fazemos. Nós ignoramos que retorna a nós. Nós vamos aprendendo, somos aprendizes. Nós aprendemos até o último suspiro, nós estamos aprendendo. E isso é muito importante. Então Jesus veio para nos salvar da nossa arrogância, do nosso orgulho, nosso egoísmo. Somos egocentrados ainda em nós. Então ele vem e traz um modo simples de viver. Um modo simples de deixar a palavra de Deus. Tudo que eu vos falo são palavras de Deus, em que eu estou em missão para trazê-las com muita alegria. Então é preciso que a gente vá entendendo o Evangelho, que ele venha dentro de nós. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não busco o reino de Deus fora. Busco dentro, porque Deus está com todos nós. Então é preciso isso. E ele fala também de Paulo. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação, até o último sacrifício. A história de Paulo todos nós conhecemos também. Paulo, ali uma troca de nomes também, para deixar de ser um homem velho e tornar-se um homem novo. Como todos nós, quando descobrimos o reino de Deus em nós, nós fazemos a nossa transformação, a renovação de pensar, de olhar, de ouvir, de se comunicar, de entender o outro, olhar o outro como irmão que erra como nós erramos. Jesus nos ensina em todas as passagens da mulher adúltera, aquela mulher simples que estava ali como um animalzinho ferido, sem defesa. Aquelas pessoas reuniram em volta dela para atirar uma pedra. Que defesa ela tinha? Nada, nenhuma. E Jesus simplesmente diz, deixa na consciência de cada um, quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou? Né? Então, vamos aí fazer essas reflexões, que é o que o Evangelho nos chama para nos salvar daquilo que fazemos no dia, no agora. Porque o amanhã nós estaremos no hoje também, no agora. Então a história de Paulo também traz um ensinamento maravilhoso de amor. Porque Paulo, ele entendeu o amor incondicional que Jesus veio nos trazer. Saulo era um guerreiro romano, um homem de ética, de moral, porque ele era muito obediente às leis que vinham até ele.
E era um grande guerreiro. Já havia conquistado várias batalhas para Roma. E naquele dia ele estava cumprindo uma ordem. Ele ia até Damasco, a cidade de Damasco, eliminar um foco de novos cristãos que eram taxados de arruaceiros, baderneiros, que estavam perturbando a paz de Jerusalém. Saulo foi, acreditando nisso. Mas Saulo era um homem bom, um homem digno, cumpridor de seus deveres. Chegando na porta de Damasco, todos conhecem a história. Ele ouve aquela voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tem aquela visão de uma luz intensa e ele vê um homem. Mas a luz era tão intensa que o cega. Eles o levam para uma hospedaria e depois Jesus comunica com Ananias, que era na época chefe comandava os novos cristãos, que fosse até Saulo e o libertasse da sua cegueira da carnal, matéria, e também levasse a ele, libertasse ele da cegueira do espírito, despertando nele a espiritualidade. E Saulo desperta assim, quer seguir, porque ninguém contou, ele viu, ele teve, foi com ele aquela revivência que ele teve, aquela vivência. Aquele fenômeno ele viu. E ele quer conhecer mais de quem ele viu. Jesus de Nazaré. E ele foi e conheceu e abraçou a causa. E se transforma em Paulo. Paulo de Tarso, que nós conhecemos até hoje. Que traz o amor, a essência do amor, quando ele fala que nós podemos dar o corpo em sacrifício. Nós podemos dar todos os bens materiais que nós temos, a nossa riqueza, aos pobres. Mas se nós não tivermos esse amor, que é o amor-caridade, nada valeu. Por que ele disse isso, né? Porque esse amor-caridade, esse amor que vem de dentro para fora, é nosso. E é o que nós levamos. Nós somos viajores no tempo, a bagagem que nós temos é as nossas obras. E as nossas obras é aquilo que fazemos em amor ao nosso próximo. Faça ao outro o que queres que te faça, porque é o que retorna a nós. Nós somos amor, porque somos filhos do amor, como disse Pedro, né? Deus é sinônimo de amor. Chico Xavier, ele falou que se Allan Kardec não tivesse colocado lá no Evangelho que fora da caridade não há salvação, ele não teria sido espírita. Porque a caridade é sinônimo de amor. Caridade que vem de dentro de nós. É o nosso olhar caridoso. É a empatia, estar no lugar do outro. No lugar do outro como? Como ser humano. Nós temos tanta dificuldade, nós temos uma miscigenação incrível no nosso país. Que maravilha! Vai ser a pátria do Evangelho. Todas as raças nós temos. E a gente ainda olha o outro com arrogância. A gente tem que ver com Jesus. Todas as pessoas que aproximaram de Jesus, romanos, eram judeus, samaritanos, povo da cidade de Samaria. Jesus os curava e os olhava com os mesmos olhos. Olhava dentro daquele corpo que se aproximava. Olhava o Espírito, que é de Deus. Então, quando nós vamos conhecendo esse despertar como Paulo conheceu, quando ele diz, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, é porque ele conheceu Jesus. Ele conheceu o valor de ter uma empatia, de amar o próximo. E ele assim o fez. Até que ele foi preso como um desertor romano. Mesmo assim, ele não deixou de enviar essas epístolas, que são essas cartas aos Tessalonicenses, Filipenses, aos Coríntios, da cidade de Corinto, de Filipe, porque ele esteve lá para que eles não esquecessem, não perdessem a lembrança do que ele deixou.
do amor incondicional, de amar o outro como desejamos que nos ame. Como diz Francisco de Assis, né? Amando que se é amado, é perdoando que se é perdoado. Por que é amando que se é amado? Porque quando nós aprendemos a amar, nós entendemos o amor do outro. Se não há amor em nós, não entendemos que o outro nos ama. Por mais que o outro faça tudo por nós, se não tiver amor dentro de nós, o despertar, não entendemos. Então é isso, o amor tem que recomeçar aqui dentro, porque somos filhos do amor. Veja como Emmanuel vem nos dizendo aqui. Se experimentas o coração chamando-o à verdade pela doutrina espírita, compreendamos a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas, com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, que chama-se agora. Então, tudo o que nós vamos fazendo, nós vamos despertando, chama-se agora. É o que chega até nós, no momento que chega até nós. Como que nós vamos trazendo isso para nossos pensamentos? Tudo que nós fazemos começa no pensamento. Por isso Jesus diz pensamento, palavras e obras, que são as nossas ações. Veja que também que eu busquei num livro intitulado Dicionário da Filosofia Espírita. É de Hélio Palhano Júnior. Ele nos fala sobre a salvação. A palavra salvação e o verbo salvar têm sido empregado na cristandade para significar o livramento do inferno eterno. Compreendendo que esse inferno não existe e que também não existe um céu contemplativo, são ambos figuras mitológicas. O termo perde o seu propósito e deve tomar outra conotação mais real, como a de salvação de um perigo da queda moral. Pois nesse caso, a condição de equilíbrio espiritual, nesse caso, o indivíduo sofrerá para acertar sua condição de equilíbrio espiritual diante das leis de Deus, da consciência, das leis morais da vida. O conceito de salvar-se deve ser entendido como de elevar-se moralmente, iluminar-se a si mesmo. Salvar, pois, não será subir ao céu com os apertos do favoritismo religioso, mas converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz, para elevarmos. Então, tudo o que nós vamos aprendendo dentro do Evangelho, essa maravilha que a doutrina espírita nos traz, esse manancial de livros que nós temos, que nós vamos entendendo, como disse Allan Kardec, a doutrina espírita, o espiritismo não é dos homens, é dos espíritos. Então ela é eterna. Em qualquer época que nós viemos reencarnarmos novamente neste planeta, que nós temos uma dívida muito grande, né? Um planeta de provas, expiações, estamos aí passando por provações todos os dias para aprendermos, para trabalhar nosso orgulho, nossa arrogância. Quando nós percebemos que o outro é igual a nós, em qualquer parte desse planeta, uma pessoa tiver quebrado a perna, eu quebro minha perna aqui, a dor é igual. Somos todos seres humanos quando chegamos na condição hominal. Nós estagiamos lá no mineral, no vegetal, no animal. Os animais,
Olha que maravilha os animais, eu amo os animais. Nós temos que amar tudo que é criado por Deus, porque tudo é vida. Tudo é vida. Chico Xavier nos ensina. Ele fala que ele era só uma graminha. Francisco de Assis pisava na grama com carinho, porque é vida de Deus. E todos nós dependemos da água, dependemos da natureza, de tudo que Deus nos dá. Então isso é o nosso aprendizado. E quando nós vamos aprendendo, conscientizando do valor que devemos dar ao nosso habitat, planeta Terra, nós estamos valorizando a nós mesmos. E quando valorizamos nós, valorizamos toda a espiritualidade amiga que Deus nos envia. Nós acreditamos em Jesus. Nós valorizamos aquele homem simples vindo de Nazaré. Como diz aquele fariseu, né? O que vamos esperar de um homem que veio de Nazaré? Aquela cidade que depende de tudo de Jerusalém. E olha, o homem de Nazaré, o que ele fez, faz e fará por nós. Basta o crer. Basta crer. De um grãozinho de mostarda. Nós estamos aí para como aprendizes e estamos sim aprendendo a cada dia, a cada passo que nós vamos dando é sempre um aprendizado. Falar de Jesus é muito importante porque ele foi um personagem real, foi um profeta, foi um sábio, uma pessoa totalmente humana, que nunca atribuiu a si mesmo os títulos fabulosos e exclusivistas de um único Deus, encarnado como Salvador da humanidade, mas que ensinou ao homem uma forma de vida capaz de o libertar do mal e conquistar o reino de Deus, mediante a vivência de um código de leis morais universais. Então, amar não tem condição, não impõe. Amar é só amar, é absoluto. Para isso Jesus veio, para nos ensinar a amar. Nós temos uma dificuldade ainda porque nós gostamos do outro, mas nós impomos muitas condições para esse gostar. Para amar, mais difícil ainda. E Jesus vem nos impondo a condição de não ter condições de amar a todas as criaturas da humanidade. Porque todos que estamos no planeta Terra de prova de expiação, somos todos no mesmo barco, somos todos irmãos. E Jesus veio para nos ensinar, com toda a sua simplicidade. É conquistar a simplicidade dentro de nós. É o Deus que temos interior, para brilhar a nossa luz. Então, todo o ensinamento que Ele vem nos trazer, brilhe a vossa luz. Então, vamos começar agora a nos fazer essa busca de nós mesmos, conscientizando aonde temos que fazer nosso burilamento, cortando nossas arestas, e brilhar a nossa luz, iluminar onde estivermos. Como disse Jacob, né? Ser iluminado pelos amigos. Não, temos que ter a nossa própria luz para iluminar o nosso caminho. E muito obrigada a todos e que Deus esteja sempre aí no nosso caminho, Jesus com sua luz, iluminando onde nós estivermos e agradecendo todos os dias. Muito obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para recomeçar tudo de novo e aprender cada dia um pouquinho mais a sermos nós mesmos como seres humanos, condição nominal que chegamos. Muito obrigada e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Obrigada.